A paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Que tempo abençoado é esse que o Senhor está nos dando para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Estamos já no primeiro livro das Crônicas, né? Iniciamos essa leitura sequencial. O Senhor tem nos abençoado, porque dia após dia nós estamos assim progredindo, né? Na leitura da palavra do Senhor. Estamos hoje dando início à leitura do capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas. Temos visto aqui na leitura dos capítulos anteriores, né, que fizemos nos episódios aí que já se passaram, a divisão ali que Davi fez de cada um como seria útil no serviço da casa do Senhor. E nós queremos assim, ser úteis no serviço da casa do Senhor, né? Então, vamos prosseguir na nossa leitura no capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoíta, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro, capitão do exército do terceiro mês, era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia, um varão entre os 30 e sobre os 30. E sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto do quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zaritas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjaminitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zaritas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo do duodécimo mês, Eudia, o Netofatita de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel.
Sobre os aaronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Irmaías, filho de Obadias. Sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos e daí para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o Simfimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aquitófel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aquitófel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. Então, irmãos, nós lemos aqui o capítulo 27 com a divisão do número aqui do povo, né? Para o serviço de cada mês e especificamente para outros serviços, assim como chefes das suas casas, de cada uma das tribos, e aqueles que eram amigos do rei, aqueles que eram conselheiros, né? Então, nós vimos aqui toda uma divisão que Davi fez na época aqui de Israel. Ele ainda iria passar o trono para o seu filho Salomão e fez toda essa divisão. E é muito interessante nós vermos isso, né? Que existe um número igual de grupos para trabalhar em cada mês. E o Senhor tem feito conosco isso, nos dado essa oportunidade de todos os meses recebermos a mesma porção do Senhor para continuarmos servindo ao Senhor, trabalhando, né? Assim como o Senhor deixou aqui registrado na sua palavra. Isso tem sido uma bênção para nós. Como é bom
nós lermos a palavra e tirarmos aqui da palavra um entendimento para a nossa vida. O Senhor tem nos abençoado muito com essa leitura. Então nós vamos encerrando o nosso episódio por hoje e no próximo episódio nós vamos prosseguir no capítulo 28 do primeiro livro das Crônicas. A paz do Senhor Jesus a todos.